Talk Fértil, um podcast sobre reprodução humana, gravidez e fertilidade, por Ricardo Luba. Olá, eu sou Ricardo Luba, ginecologista e obstetra, e esse é o Talk Fértil. A gente traz a cada 15 dias algum assunto relacionado à saúde da mulher, à reprodução assistida, estilo de vida. E o nosso assunto de hoje é um assunto bastante interessante, que é a infertilidade sem causa aparente. O que é a infertilidade sem causa aparente? Então, a primeira coisa que o próprio nome já diz é sem causa aparente. A infertilidade é definida como a dificuldade de engravidar por um período de pelo menos 12 meses. Então, infertilidade, de maneira alguma, é uma definição de impossibilidade, simplesmente uma definição de tempo, um tempo em que a gente não consiga engravidar. Quando a gente começa a pesquisar as causas de infertilidade, a gente começa a encontrar inúmeros motivos, mas existe aí uma pequena parcela de 15 a 20% dos pacientes que a gente não consegue encontrar causas. Então, como assim? A gente fez todos os exames femininos, a gente fez todos os exames masculinos, a gente buscou realmente possibilidades de mudança de estilo de vida e a gravidez continua sem acontecer. Então, não quer dizer que não existe uma causa, mas não existe uma causa aparente. Talvez, atualmente, a gente não tenha tanta tecnologia ainda para se entender todos os processos. Como assim? Então, quando a gente vê a infertilidade, a principal causa de infertilidade na mulher é a endometriose. A principal causa da infertilidade no homem é a varicocele. Quando você tem também causas mistas, onde você tem alterações masculinas e femininas, as dificuldades aumentam. E a gente acaba tendo diagnósticos em que a gente sabe onde a gente vai precisar trabalhar. Mas uma pequena parte, como eu disse, 15 a 20% desses casais, a gente não tem esse diagnóstico. A primeira pergunta que sempre se faz é se a infertilidade sem causa aparente ela é muito ruim ou não. Se não seria melhor esse casal ter um diagnóstico que realmente comprovasse a necessidade de um tratamento direcionado. De maneira geral, quando a gente vai avaliar tudo isso, a gente vê que a infertilidade sem causa aparente traz resultados melhores de tratamentos, tanto de inseminação intrauterina quanto de fertilização in vitro, quando comparadas com causas específicas como endometriose, ou varicocele, ou alguma outra alteração genética. Então é melhor ter infertilidade sem causa aparente do que realmente ter um diagnóstico clínico. E o que são os caminhos que a gente pode seguir nos tratamentos da infertilidade sem causa aparente? Então, de maneira geral, sempre converso com os casais e avalio o estilo de vida deles e verifico se eles têm alterações nessa forma de viver a vida. O que é o estilo de vida? Estilo de vida é a alimentação, o que você come, como você come, se você faz atividade física, se você faz muito ou pouca, se você dorme direito. Então, muitos casais falam, eu durmo. Aí, quando a gente pergunta, quantas horas você dorme? Eu durmo 4 horas, mas eu acordo super bem. A gente sabe que privação de sono faz muito mal para o sêmen. Também para a mulher, para a reserva ovariana, não é bom. Além disso, a gente vê como que esse casal faz para manejar o estresse. Então, não adianta nada a pessoa ir no crossfit, a pessoa comer super regrado e ela sai no trânsito estressada, briga com todo mundo na rua, briga com a família, briga no trabalho. Então, como que ele faz para manejar o estresse? E como que ele resolve os relacionamentos, né? Esses 5 pilares são extremamente importantes e nos casais que estão tentando engravidar, a gente ainda fala de um sexto, que é o álcool e o tabaco, né? Que parece impensável, né? Fala assim, como assim alguém está tentando engravidar e continua fumando e bebendo, né? É uma pergunta super recorrente, mas que realmente quem está tentando engravidar deve sim parar de fumar e beber. Não tem jeito. O álcool e o tabaco interferem sim. Então, por mais que a gente faça testes que a fertilidade está normal, que a reserva ovariana está normal, que os hormônios estão funcionando, que o sêmen tem uma quantidade normal, uma motilidade adequada, quando a gente coloca todos esses outros parâmetros, a gente vê que existe um desequilíbrio muito grande. E uma boa parcela desses casais, só de fazer essa mudança, conseguem engravidar espontaneamente. E os casais que não conseguem vão seguir para os tratamentos de reprodução assistida. Então, a maior parte das vezes, se você tiver, por exemplo, 3 anos de infertilidade sem causa aparente, você já tem uma indicação de partir para a fertilização in vitro.
você não tem mais indicação de fazer o namoro programado ou a inseminação intrauterina. Você já vai com um diagnóstico direto da fertilização in vitro. Mas também fazer a fertilização in vitro não significa necessariamente que você não consiga engravidar espontaneamente. Então, mesmo que você vá fazer um tratamento, continue tentando engravidar. Isso pode trazer um resultado adequado, que você, de repente, pode deixar esses embriões que você congelar para um próximo filho, para um segundo, um terceiro filho, por que não? E isso é bastante comum acontecer. E quando o casal ele entende a necessidade dessa mudança de estilo de vida, é muito interessante e transformador. Porque para o nosso resultado de tratamento também, os resultados vão ser melhores. Às vezes, esse casal até não tem o diagnóstico ainda feito, e quando ele tem o diagnóstico de infertilidade sem causa aparente, ele vai para a fertilização in vitro, a gente acaba chegando a diagnósticos nesse caminho. Por exemplo, eu tenho uma história que eu sempre conto, que é uma paciente de 26 anos, infertilidade sem causa aparente, não tinha alteração nela, não tinha alteração no marido. A gente fez a coleta e os óvulos dessa paciente tinham uma qualidade muito, muito, muito ruim. E o próprio laboratório falou, olha, eu acho que a gente talvez não consiga ter embriões. E uma paciente de 26 anos. Então a gente conversou, mudamos o protocolo de estimulação, mudamos o estilo de vida e partimos novamente para um novo estímulo. E novamente a qualidade dos óvulos veio ruim e a gente conseguiu um embrião. Mas esse embrião ele é um embrião de uma qualidade um pouco menor e acabou que esse casal não engravidou. Sentamos novamente. E aí a gente fez um planejamento bem complexo de mudança de estilo de vida, de acompanhamento, de estudo da microbiota intestinal. A gente percebeu que eles tinham uma questão inflamatória, os dois, o homem e a mulher. E aí a gente fez um tratamento durante 6 meses. Ela tinha tempo, né? Ela tinha reserva ovariana, ela tinha tempo para fazer isso. E fomos para um terceiro tratamento. No terceiro tratamento, essa paciente conseguiu um número que a gente nunca tinha conseguido de óvulos e ela terminou com 8 embriões. E 8 embriões maravilhosos, a gente transferiu um embrião depois e essa paciente engravidou. Vai ter gente que vai falar para mim que era hora disso acontecer, que iria acontecer eventualmente, que eu peguei 2 ciclos ruins e um ciclo bom. E realmente vai ter paciente, vai ter médico que vai entender a necessidade de todo esse processo que a gente faz. Por outro lado, isso é um pouco injusto, né? Tem muitos casais que falam, pô, doutor, eu como bem, durmo bem, eu sou um pouco estressado, tal, mas, pô, tem tanta gente aí tendo filho de tudo quanto é jeito, sem comer direito, sem fazer nada, e por que justo comigo isso acontece? E aí a minha resposta sempre para isso é o seguinte, hoje a medicina, ainda existe um resquício da medicina baseada em evidência, quer dizer, como é que eu vou errar menos na maior parte das pessoas. Mas a medicina reprodutiva, ela tem que ser vista como uma medicina de precisão, uma medicina específica para cada paciente que passa com a gente. Esse é o grande desafio do médico fertileuta. Esse é o grande desafio da medicina reprodutiva. Como é que eu vou pensar nesse paciente fora da caixa e especificamente para a necessidade que ele tem? Pensando, claro, na maioria, mas entendendo que esse paciente é único e que ele vai ter que ter um resultado tão bom quanto a maioria. Essa é a grande dificuldade, o grande desafio da medicina reprodutiva. E isso é o mais incrível do meu dia a dia. É o dia inteiro pensando exatamente como é que eu vou ajudar aquela pessoa, aquele casal, e não como que eu faço para resolver a maioria, né? Isso é muito bacana de toda essa história. Então, se você conhece algum casal que está realmente nesse processo, tentando engravidar e não está conseguindo, está investigando e não descobriu uma causa, fala para ele procurar, para esse casal procurar um especialista em reprodução, fala que de repente isso pode ser até um bom prognóstico se precisar fazer tratamento, e fala que tratamento também não é um tabu, né? Os tratamentos nem sempre são diretamente a fertilização in vitro, a gente pode pensar em coisas mais simples e até mesmo a mudança do estilo de vida pode levar a uma gestação espontânea. Se a gente fizer isso de uma maneira ordenada, com acompanhamento adequado, médico, nutricional, avaliação de exames, muitas vezes isso acaba sendo muito mais preciso do que realmente uma coisa empírica que a gente faz para a maioria. Então esse foi o Talk Fértil hoje. A gente conversou sobre infertilidade sem causa aparente. A gente vai continuar a cada 15 dias publicando sempre material de qualidade para você acompanhar a gente. Compartilha com quem você gosta
E se você tiver dúvidas, me mande para a gente compartilhar e ter novos temas para a gente conversar posteriormente. Obrigado.